E a gente tem conversado com gente bastante interessante, né? Um deles é um aluno lá de Angola, né, o Clemes, não sei se você segue ele, ele tem que fazer jardins todo colorido, né? Porque você vê a própria vestimenta africana, ela é toda colorida, né? Elas se enfeitam todas de cores, né? Aí depois a gente foi entrevistar a Beth Banes, que é lá de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, e o jardim dela Cor. não tem cor, é Não tem cor. monocromático. Ela quer dar um banho de floresta, assim, sabe? Essa que é a característica dos jardins dela. Ah, que Aí legal. a gente entrevistou a de Castrolândia, né? Castrolanda, a A, Dorothy. a Dorothy, que fez todo um jardim temático holandês, que é bem lá onde é que tem a Agroleite, né? Uma grande exposição que acontece em Uma julho ali. feira, né? Ela fez um jardim bastante bonito ali. Eu sou a Martina, do Centro Paisagístico. Você Eu é sou quem? o Gustav Winters, do Centro Paisagístico. E o nosso convidado é o Iávor. Tudo bem, Iávor? Tudo bem? Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? Gustav é meu mestre do paisagismo. Aprendi e sou muito grato por tudo que aprendi com o Gustav. Sempre muito bem recebido aí por vocês, Martina. E é um prazer estar aqui. Já esteve com a gente muito tempo, né, Iávor? Eu estava olhando aqui, você já faz curso aqui desde 2018. 2018. Então, legal. Antes da pandemia. Bem antes. Comecei a fazer curso lá em Araraquara, né? Depois fiz concurso Nossa, em no Araraquara. hotel em Araraquara, no hotel da Vânia. Ah, lá na... Sei. Que legal, é mesmo. Esse foi o primeiro, nem está aqui no registro. Depois que eu fui, eu estive aí, né? Chegou uma época que o Gustav brincava que eu estava virando sócio do... A gente tinha uma carteirinha, né? Igual um clube, né? E ali a pousada da Vânia, ela está voltando agora, né? Nessa pousada dela ali, ela pediu um monte de ferramentas, implementos, defensivos, dicas, adubos né, e coisa e tal. Retomar pousada. Que aquela pousada onde é que a gente deu o curso ali agora, ela está retornando lá. Legal, legal. E ela tem uma filha na Holanda, né, também, que vai estar cuidando dessa parte de mídia e tal, não sei o que lá, da pousada dela. Mas então é de lá, então, de Araraquara. Então, olha aí. E depois você veio aqui para a Olambra, fez qual curso? Depois, eu não me lembro a ordem agora, mas eu fiz foi de lago, né? Eu fiz de telhado verde, de jardins verticais, de gestão de escritórios, iluminação. Todos, iluminação com a Alice. Com a Alice. Era realmente um aluno de carteirinha. Né, escritórios da Flávia, escritórios de projetos. Também, já é sócio mesmo aí. Conta a sua trajetória aí, Iávor. Tá, a minha trajetória no paisagismo começou, eu falo que a área de plantas, né, como eu sempre comento, desde que eu nasci, a minha família sempre teve floricultura. E aí, desde pequeno, inserido nesse meio, teve um momento da minha vida que eu trabalhei em outra área, mas voltei para o ramo de floricultura e decidi começar a fazer paisagismo. Fiz o meu primeiro curso lá no Senac, em Marília, e depois eu comecei a estudar sobre paisagismo com o Gustav, aí no Centro de Paisagismo, né, aprendendo, buscando conhecimento, e fundei a minha empresa no interior de São Paulo. Isso já tem 15 anos, né, essa trajetória. E nesses 15 anos aí, trabalhando lá no interior, né, em Ourinhos, eu tive o grande prazer de prestar consultoria para grandes empresas, conseguir ter uma equipe consolidada, né, com inúmeros paisagistas, inúmeros, aliás, jardineiros, e conseguir prestar serviço para grandes paisagistas aí do mercado, né, prestando serviço terceirizando o serviço, né, inclusive até o professor Marcelos, que eu fiz um curso com ele aí, teve com vocês numa live, eu já fiz trabalho para eles também. Legal. E nesse meio tempo eu sempre quis ter uma parte internacional na minha carreira, né? Sempre quis conhecer o exterior, estudar, trabalhar. E aí surgiu a oportunidade de vender o viveiro que eu tinha no interior, né? E eu acabei aceitando, né, a oferta, acabei decidindo por vender, e eu e a Lorraine embarcamos nessa trajetória de ir para
para a Austrália. E Austrália. Legal. a gente descobriu o quanto a nossa profissão de paisagista ela é valorizada no exterior, né? Eu acredito que ainda a gente vai ter aqui no Brasil um curso aí de arquitetura paisagística, como já tem na Holanda, né? O Gustaf é formado lá na Sim. Holanda, né? Na Austrália já tem essa faculdade e a nossa profissão é muito valorizada. Quando eu cheguei na Austrália, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o meu currículo, o da Lohane, e com o meu currículo a gente foi até o órgão de paisagismo lá, nos apresentamos, é um órgão muito rigoroso, um órgão bem consolidado também. É um E aí órgão nacional, assim, do governo? era um órgão estadual do estado de Queensland, né, que é o estado Ah, que a gente estava. Eles fazem premiações anuais para as empresas, reconhecimento. E aí a gente teve conversando lá, eles viram meu currículo, gostaram bastante e dispararam para as empresas. E aí a gente teve a sorte, né, de ser chamado por algumas empresas para entrevista. E aí, como eu sempre falo, foi o primeiro choque cultural que eu tive, que Faço foi ideia. Você o falava inglês. inglês assim ou não? A Lorraine falava melhor que eu estudei um pouco de inglês, né, e sempre achando, não, vou chegar lá, vai ser mais fácil. Quando eu cheguei, eu vi que não, né, o inglês deles é um inglês britânico e muito arrastado, né, sim, sim. Eles então, falam muito depressa, muito devagar, muito como é que... rápido, muito rápido. Eles falam O muito sotaque rápido deles é e diferente do que esse que a gente aprende aqui, né, Iabra? Eu assisti os vídeos que você me mandou e eu falei, nossa, o sotaque deles é muito diferente. Fora os muito. dialetos que deve ter lá também, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Sempre tem os dialetos diferentes, né? E nesse meio tempo, né, deles falarem muito rápido também, eles encurtam muitas palavras, né, a gente fala que é o schwarzschild deles. Então, por exemplo, na área que a Lorraine trabalhou, ela tem um inglês mais limpo, e eu, que estava mais nas obras, tenho um inglês muito... Eles juntando muitas palavras para entender, né? Então, É. esse foi o primeiro choque cultural. E diante disso, né, eu tinha a opção de entrar numa empresa, de crescer, porém eu tinha esse desafio, essa barreira. E algumas vezes eu até falei com o Gustaf, né? Falava, mestre, o negócio aqui tá complicado. Ele falava, olha, Deixa vai eu- lá, linha na pipa, Aguenta continua. aí, firme. O começo é assim mesmo, não é Todo fácil, recomeço é assim mesmo, todo começo é assim, vai lá, acredita, né? né? E o que eu pude perceber, né, que além da profissão de paisagismo ela ser muito valorizada, ela tem um diferencial grande lá, né, pelo menos na Austrália, não sei se no exterior todo é assim, mas o que me chamou muita atenção é que eles classificam, né, o paisagista designer, que é o que fica no escritório realmente, né, que são os arquitetos fazendo os projetos, e Hum, depois os paisagistas ali que eles falam que são a frente de trabalho, né, Os as da obra. classificações. Os de obras. E os paisagistas de obras, eles acabam fazendo todo o trabalho que um pedreiro faz no Brasil. Então, toda a Ah, é? parte externa realmente é composta pelo paisagista. Lá, né, o arquiteto desenha a casa e o paisagista, ele faz o projeto de fora, e aí os responsáveis ali pela implantação faz desde a calçada, do paver, a parte hidráulica para irrigação, a parte de iluminação, a parte de implantação. Então, muitas vezes eu falo assim, até os muros de contenção, né? Eles tratam os paisagistas que fazem, então eu falo que é muito setorizado, mas também abrange uma área muito grande, diferente do Brasil. Então, teve serviço que eu falo, quando a gente chegava para fazer plantio, um exemplo, já tinha sido feito todo um trabalho ao redor ali, né? E teve vezes de eu participar de obra ali, e nem colocar a mão em nenhuma planta para plantar, porque vinha uma equipe terceirizada só para isso, né? Nossa, era E dividido mesmo. olha, bem demais. especializado. As É, áreas são mais planas ou também teve jardins assim, em declives e tal, ou é mais plano? mais plano, mais plano. Uhum. É Legal. muito E mais plano. as pessoas podem fazer perguntas, Iávora? Claro, vai ser um grande prazer Ó, poder responder. pessoal, quem quiser, É isso aí. levanta a mão, abre o microfone e faz a pergunta na hora, para a gente não deixar sumir o assunto, tá bom, pessoal? Fica à vontade. Ok.
E aí, mas até mesmo o serviço de pedreiro não era assim, esse cara faz o reboco, por exemplo, não tinha, todo mundo tinha que entender de tudo, Iava? Todo mundo acaba entendendo de tudo um pouco, né? Passando por várias frentes de trabalho, por várias áreas. Tem sim o trabalho, por exemplo, do carpenter, que ele é mais especialista em, né, em mexer com as madeiras, porém, tem o landscaper, que eles falam, né, que é o paisagista, que acaba fazendo pergolado, né, de madeira, né? O cara tem uma formação em carpenter e trabalha na área de paisagismo, faz pergolado, faz deck, faz toda essa parte. Tem o pessoal que opera mais máquinas, né? Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar lá, eles me deram os tickets que qualquer máquina que tem que ser operada, todos os funcionários da empresa têm que ter o ticket, tem que tirar uma certificação para poder operar um bobcat, uma mini escavadeira, e aí tem que fazer um curso. Eles me deram esse curso quando eu entrei na empresa, para que se em algum momento eu precisasse mudar uma máquina de lugar, você tem que ter um ticket, porque realmente esse órgão que fiscaliza é muito criterioso em relação a isso. Que legal, então você tinha que ter carta de motorista de bobcat, de tudo lá dentro. Tinha. Tem até hoje a carta, né, de motorista de bobcat. E para poder trabalhar em qualquer obra lá, você já tem que tirar uma certificação. Antes de tudo, quando você, né, principalmente no estado de Queensland, você chega e agenda uma prova para você tirar um cartão, que eles chamam de White Card, e esse White Card você vai ser apresentado em todas as normas lá de trabalho do estado, normas de segurança, é um curso que eles te dão, um curso rápido até, e você faz uma avaliação para ver se você está apto a esse curso, e aí eles te dão um certificado, e é muito bacana porque toda empresa que vai te contratar, a primeira pergunta é: você tem o ID Card? Você tem um visto que te permite trabalhar? Então isso é muito rígido, essa regra deles. Sim, isso é bem controlado. Vocês tinham um visto de turista, vocês já foram direto com visto de O trabalho? nosso visto, o principal visto era a Lohane como estudante, né? Ela foi para estudar inglês, e eu como partner, né? Como parceiro dela. Tá. E dentro desse visto, a nossa estratégia era chegar à residência permanente. Então, a gente viu que hoje, na Austrália, essa profissão de paisagista é muito valorizada, porém, as pessoas vão para lá e elas focam em outras profissões. Por exemplo, o paint, né, o pintor, a carpintaria, e o paisagista é uma profissão reconhecida, porém, ela não tem muitas aplicações na lista do governo, porque o governo, se você tiver a sua profissão reconhecida, você reconhece toda a sua certificação, apresenta para o governo e ele valida que você está apto a ser um paisagista. Ele te dá uma pontuação, você faz uma prova de proficiência de inglês, e aí você aplica para a lista do governo, que se chama, né? E o governo te convida você a ser residente. E até hoje, na Austrália, só tiveram 50 aplicações para paisagista. Nossa! Então, a gente acreditava, né, via que tinha um caminho bacana para que tudo isso viesse a dar certo. Mas hoje a Austrália está mudando bastante, né? Quando a gente aplicou o nosso visto saiu, e o das crianças não saíram, e a gente foi, né, a agência nos falou: olha, vocês devem ir, porque o visto de vocês está aprovado, se estruturem lá, e vocês com certeza vão ter o visto deles logo aprovado. E a gente fez dessa forma, a gente foi, né, se estruturou com apartamento, com trabalho, com meios de locomoção, com carro, e o tempo foi passando, né, eu entrei na empresa para trabalhar. É uma empresa que é grande no mercado, eles ofereciam futuramente a chance de um visto de sponsor, que é um visto patrocinado, que dá também caminhos à residência, e dentro desse tempo a gente estava inicialmente para ficar 6 meses lá, para estudar inglês e aprender, e tentando caminhar para essa residência permanente, né? Só que o tempo foi passando, eu fui trabalhando, a Lohane também, eu falo que na Austrália os dias passam muito rápido, né? Tudo começa muito cedo e para muito cedo, então as obras, 6 horas da manhã já está todo mundo trabalhando, e 3 horas da tarde todo mundo está parando. É muito... Caraca! Das 6 até que horas?
3? Até as 3, no máximo 4 horas, todas as obras já estão paradas, já estão terminando. 3 horas já está limpando a ferramenta já, esperando a tão- condução para ir para casa. Mas Já estão isso, pegando a Iávara, é condução, por né? causa do calor excessivo? Porque começar às 6 horas da manhã também não é fácil, né? O calor excessivo lá, o calor é grande, né? A Austrália tem um déficit de camada de ozônio, então o calor, mas eu acho que é muito cultural deles, porque um exemplo, né? 6h20 da manhã, às vezes você tem que estar num determinado trabalho, e não é como aqui no Brasil, que você é contratado por uma empresa, você vai até essa empresa te desloca para o trabalho. Não. Lá, as empresas te dão um aplicativo e todos os dias você vai olhar no seu relatório onde que você tem que estar no outro dia. Então, me aconteceu muitas vezes de eu estar morando em Brisbane e eu olhar no meu aplicativo e no outro dia eu tinha que estar 6h20 da manhã em Gold Coast, que dava 1h30 de carro. Então, assim, Você tinha que acordar cedo. a 4 horas da manhã, assim, ficou normal, né? Um horário Mas normal. 4 horas da manhã ainda está escuro, né? Porque quando o verão o dia é longo, mas não é isso. Sim. É escuro ainda. Tá escuro, né? E aí, 6h20 começam as obras. Geralmente só tem 20 minutos para almoço, né? Um período Nossa. muito curto para almoço. Eles não têm o hábito de parar para almoçar e às 3 horas todo mundo já está parando. E o aí, almoço deve ser, então, um lanche, então, não é comida. Você leva um lanche junto, é isso? acaba sendo um lanche, não acaba comendo comida tão pesada, né? Porque em seguida já volta a trabalhar e daí vai até 3, 4 horas, mas geralmente esse horário. Aí vocês têm aquele hábito que nem na Europa, janta tipo 6 horas da tarde, já está todo mundo jantando, porque é uma comida mais completa, né? Uma refeição mais E aí, completa. 8 horas da noite já estava tudo fechado também. Sim, os restaurantes, 8 horas da noite estão tudo fechado, não tem Não vida dá no... para ir para o boteco tomar um assim? Ó? Então, eles começam 5, 4 da tarde, 5 da tarde, eles começam a tomar, 8 horas já põe todo mundo para correr, porque eles Isso. gostam de tomar e não pode deixar estender muito, não. Que barato. Na Holanda, os restaurantes fecham às 9, né? E quando a gente faz nossas viagens, a gente às vezes sofre, porque fica claro até 9, a gente ainda quer passear, ver, conhecer, né? E quando vê, eu falei, nossa, vamos logo, senão a gente não acha mais restaurante. Então, Pois é, o pessoal já está tudo dormindo é já. mais ou menos a mesma coisa, então, legal. É bem diferente, né? Esse choque cultural para a gente, sim, foi muito, muito diferente, realmente. Mas vamos ali do começo. Eu escutei para você que existem praticamente 2 tipos de paisagista. Um que fica no escritório, que faz os projetos, né? Sim. E o outro é que faz o trabalho de campo. É ele Isso. que pegar o projeto do architect landscaper, vamos chamar assim, e Sim. ele tem que seguir, né? É ele que comanda. Olha, baseado. Esse autor do projeto, ele nunca visita a obra, não? Visita, né? Na verdade, como que é feito lá? Pelo menos na empresa que eu estava era dividido assim, né? O architect landscape, né? Ele desenha o projeto e aí o projeto é entregue para um project manager, que vai ser o gerente de obras. E esse gerente de obras ele vai cuidar ali de umas 5 obras ao mesmo tempo. E aí abaixo dele vai vir o foreman, que é o supervisor, né, dele, e um lead hand, que é um supervisor um pouco abaixo. E aí depois tem os paisagistas, landscapers, mas sem classificação. Eu tinha uma classificação de landscaper qualificado, mas também colocava a mão na massa, não tinha... Tudo que eu não trabalhei no Brasil, eu trabalhei na Austrália. Cavar buraco e tudo mais. Chama o Iago aí para abrir o buraco aqui, ó. 1 metro por 1 metro por 1 metro cúbico. Os brasileiros são muito valorizados lá, né? Porque a gente chega disposto realmente a tudo, né? Sabendo que a gente está mudando de país e a gente precisa trabalhar, então a gente é muito valorizado lá, porque realmente, assim, a gente gruda na massa, mão na massa mesmo, e a gente vai lá e faz, né? Então, aí o arquiteto landscape até visita a obra, mas quem toma conta geralmente é o project manager. Esse arquiteto acaba indo na obra em último caso, né, se for chamado mais raramente. Cada 10 obras,
talvez ele passe em uma para fazer alguma alteração. Quase não sai do escritório. E os dois são da mesma empresa, né? Tudo a mesma empresa, né? Ah, Isso também é uma coisa muito que eu falei para a Martina, né, até então, porque no Brasil a gente contém muitos gastos, né? Aqui a gente procura economizar os nossos gastos e lá eles não veem dessa forma. Então, tem muita classificação. Por exemplo, tem o dono da empresa, né, a gestão administrativa, tem o arquiteto paisagista, tem o project manager, tem o form, tem o lead hand, tem o paisagista qualificado e o paisagista. Então, às vezes, chega numa obra, né, parece prefeitura. Tem, assim, galera em massa para fazer ali, e aí vem os paisagistas fazendo, o paisagista qualificado, o lead hand fazendo um pouco menos, o form muito menos, e o project manager acompanhando ali o projeto, assim, vamos dizer. Mas também tem muito form que trabalha muito também, lá, né, tive brasileiros que eu conheci que põem a mão na massa, fazem acontecer, né, existe casos e casos, então é muito assim hoje que eu vejo, mas aqui não, né? No Brasil, o paisagista tem a empresa, ele acompanha a obra, ele põe um jardineiro de confiança, mas está na obra o tempo todo, está negociando o custo, negociando com o cliente. A gente está o tempo sim. todo aqui correndo para todo lado, né? Acho Uhum. bem diferente Agora, isso. Que era o que você estava acostumado aqui, né, Iava, com a sua Eu tava empresa, né? acostumado Você aqui. tocava a obra, você ia e fazia, né? Participava eu da fico criação do curioso aí projeto, também como é que fica a viajava. parte de manutenção depois também, né? Só tem implantação ou tem a parte de manutenção também? Na empresa onde eu estava tinha parte de manutenção, mas eu não cheguei a trabalhar nenhuma manutenção com eles, porque era um outro Outro gestor que setor. cuidava, um outro setor, e ele tinha a equipe dele lá, né? E Hum, aí não cheguei a fazer nenhuma manutenção, mas tem sim. entendi, Legal, legal, entendi. legal. E as plantas usadas é muito diferente daqui, Iava, porque nós temos verões igual eles, né? Assim, eu sei que também tem outro extremo, mas Hum, A Austrália, né, ela tem um clima muito parecido com o do Brasil, então algumas plantas são usadas lá, né? Moreia é bastante usada, né? Tem algumas plantas lá que são usadas sim, né? Bastante aquelas Draco são muito utilizadas lá. Então tem algumas plantas lá que é normal daqui, como tem algumas que quase não é usada aqui, e é muito usado lá, sabe? tem bordadinho de pingo de ouro lá ou não? Não, não, ainda bem que não. desse mal eles já se livraram, então. Já se Mas livraram. eles usavam uma diversidade grande ou era habitual usar sempre as mesmas plantas, assim? Habitual a mesma variedade de plantas nos projetos, sempre Tá? a Não era mesma. muito criativo de buscar espécies novas, essas coisas assim, não. Não. Raramente eu via espécies diferentes. Então, assim, muitas obras, né, que eram feitas, eu via que sempre era, né, As mesmas. a mesma gama de plantas. Parece que eles têm um leque de plantas que eles trabalham só dentro daquele escopo, pelo que eu percebi, Entendi. na empresa onde eu trabalhei. Então Tá. deve ser jardins de baixa manutenção, então também, né? Pode Sim, ser, né? jardins de baixa manutenção, de Com fácil muito cuidado, gramado. bastante gramado. Eles têm uma diferença grande. Por exemplo, aqui a gente faz o jardim, faz todo o plantio e depois a gente coloca a forração com casca de pinos, pedras, algumas coisas assim. Lá é muito diferente. Por exemplo, a máquina limpa tudo, né? E aí delimita o canteiro onde vai ser o gramado e aonde vai ser uma forração que eles chamam de malte, que é como se fosse uma casca de árvore sem tratar. Eles fazem a irrigação, jogam esse malte por tudo, e aí vem plantando entre eles, abre e vem plantando. Então o acabamento é feito primeiro do que o plantio. É Ah, isso que eu também não consegui Porque compreender a sistemática, né? A lógica. a ordem que a gente segue é primeiro plantar as árvores, depois os arbustos e depois os canteiros e por último a grama, né? Sim, sim. Lá é feito de uma forma diferente, né? Coloca essa cobertura do malte, vem plantando e depois ajustando ele, acaba dando um retrabalho por tudo que eu vi lá.
Você acha que isso é um pouco por causa do calor? Eles fazem essa cobertura para proteger um pouco esse solado, essa matéria orgânica? Ou você não conseguiu Não, entender por que que eles fazem? eu acho que é realmente uma forma deles trabalhar, uma sistemática mesmo de trabalhar para poder, como tudo lá é entregue de caminhão, né? Então, mesmo que precise de pouca matéria orgânica, eles mandam de caminhão sempre, né? Eu acho que assim, manda todos os caminhões levar matéria-prima, toda a parte pesada, coloca tudo e depois que vem as plantas, depois que vai arrumando Que as plantas, barato. vem, vem a equipe só de plantio. E geralmente assim, a equipe de plantio, né, é uma equipe terceirizada que vinha lá para fazer e os caras plantam assim muito, muito durante o dia, absurda a quantidade de plantas que eles plantam, né? Mas também não fazem como a gente, que prepara a cova, né? O Gustav estava recentemente ensinando muito a gente de preparar o berço, gastar mais É. na cova do que na planta. Lá não. Isso. Vão plantando, plantando assim, e você olha, eles saem plantando, não param nem para tomar água, parece. É um negócio realmente, assim, É hard lá. Mas é. é mecanizado. Eles abrem um buraco com um equipamento, coloca a muda e fecha e próximo. É isso? Não, a maioria dos plantadores mesmo lá, que a gente fala, Ah, abre manual. braço. Não sei quando é Com muito grande, cavadeira, abre o buraco. eles abrem com pá, buraco. Lá é mais com pá, não tem Ah, Bota uma é? cavadeira. pá, né, para abrir e vai plantando. É muito, muito Mas diferente. então é porque o solo é bem. É mais arenoso, é mais fofo, não É, é um solo argiloso, né? Igual a gente. não. Não, e o solo da Austrália ele não é tão fértil, né? Então todo o paisagismo que é feito é muita matéria orgânica, muita terra vegetal é enviada para lá. Tá, Então por isso de qualquer, caminhão que você falou. é, qualquer trabalho que é feito, todo o trabalho usa muita terra vegetal, muita matéria orgânica, então acaba facilitando, né? Na hora do plantio. Fica mais fácil de É. plantar. Sim. Você tava bem na terra dos eucaliptos, né? Você estava bem na terra ali do Callistemon, que mais que tem de lá? Aquela Calistemos, a gente tinha bastante plantio dele lá. melaleuca, né? Sim. Olha aí. E E também plantava muita árvore lá, porque já que lá é tão quente, você falou que tem uma camada de ozônio a menos, eles devem ter problemas seríssimos, então, né? tem alto índice de câncer de pele, né? Quando a temperatura chega a 38 graus, os trabalhos têm que ser suspensos, tem que Tá? utilizar, né? Eu praticamente assim, o tempo todo de chapéu, muito protetor solar, né? Me cuidava o máximo possível, porque realmente é um problema lá que eles têm, porque a Austrália, né, toda a parte habitável dela é na borda do mar. Então, o contorno dela é habitado e o interior é muito deserto. Então, acredito que por ser Deserto. deserto deu esse problema na camada de ozônio, né? Então, eles falam que não Ah, tem uma camada de ozônio lá, então o sol realmente a gente sente que ele é muito mais forte. E também eu acho que para mais cedo os trabalhos, porque chega assim, uma hora do dia que parece que você está muito mais cansado, muito mais exausto. Teve dias de 7 horas, 8 horas da noite no máximo, era o meu horário de dormir. imagina, Olha aí. Ó. tá mesmo porque fisicamente você devia estar bem esgotado, né, Yávor, Uhum. assim, com esse sol Sim. e tudo. A Uhum. gente quer lembrar novamente o pessoal, né, que está assistindo, se tiver alguma pergunta, clica no microfoninho ali Abre aí para e vamos fazer conversar pergunta, com o nosso internacional Iago. aprender. E aí você me contou, Yávor, eu achei muito bacana, que o sistema de irrigação deles é diferente. Você não quer me contar um pouquinho? Eu achei bem Claro. bacana isso. Eu acho que essa parte da irrigação lá é uma parte que tá um pouco mais acessível, vamos dizer assim, porque aqui, né, toda vez que a gente vai montar uma irrigação, a gente ainda usa os tubos de PVC, os canos de PVC, e lá não, é tudo com mangueira, conexões rápidas, né, então eu acho que otimiza muito o trabalho, porque aqui a gente tem que cortar um cano, lixar, passar cola, encaixar as conexões, esperar o tempo, né, da colagem do cano, para depois poder estar dando continuidade. Lá é tudo com mangueira, conexão rápida, eles fazem, assim, setores muito rápido, então, em um dia lá, assim, é feito às vezes 5 setores de irrigação, né, e eu tive o prazer também de trabalhar com irrigação lá,
porque essa empresa onde eu fui trabalhar, eles terceirizavam o departamento de irrigação, era feito por uma outra empresa, e no meio do percurso, né, tinha um brasileiro que era meu chefe lá também, ele sabia que eu sabia fazer irrigação, e aí ele falou com um dos diretores da empresa, falou, olha, vamos trazer isso para cá, vamos implantar aqui, e a gente começou a fazer algumas implantações, né, de irrigação, e diferente daqui, que muitas vezes faz um projeto, estima custo, lá não, eles simplesmente me passavam um projeto que a gente tinha que fazer, às vezes, e falava, olha, vai lá comprar o material. A gente ia na loja que era representar, né, que podia comprar, comprava todo o material, sem orçamento prévio nem nada, ia lá e implantava a irrigação que eles só queriam pronto e funcionando. Olha, Mas você não acha que a empresa já tinha feito uma conta, porque eles devem passar um orçamento para o dono do lugar, né? Será que eles não fazem A, uma prévia ou tudo isso? A a, a margem é irrigação, tão alta que eles não têm essa preocupação. eu não sei te dizer se é a margem, se é costume deles, acredito que seja um pouco de costume, mas acredito que a margem também é muito boa, né? Por ser um trabalho mais valorizado e cobrado por hora, então, como É tudo é cobrado cobrado por por hora, hora. né? Quanto mais tempo a equipe está no projeto, mais a empresa está ganhando, diferente daqui, né? Tá? Então, acredito que para eles não importava muito dessa forma, pelo menos os projetos que eu fiz foi dessa forma, né? E depois que eu saí de lá, a empresa provavelmente continuou. Essa semana eu tive falando, eu tenho boas relações ainda com o pessoal lá, tive falando com esse rapaz que era meu chefe lá, e ele me falou que estava fazendo uma irrigação. Ele até brincou, falou, cara, vou tentar ficar só com o setor de irrigação, que está mais fácil essa parte de conexão aqui, estou gostando mais, é. está mais Isso tranquilo. é feito tudo na praia da Mangueira, né? Tudo engate rápido, não é? Tudo E é mangueira, superficial ou também tem enterrado também? Com aquele sistema que pop-up, abre o tem coisa sistema lá e pop-up, tal, faz a. sim. E é Uhum. utilizado geralmente aqueles aspersor, que é aquele rotor, né? Então é É mais uma prático ainda, né? Para Uhum. colocar, para limpeza, é bem mais Legal. Mas enterrava, vinha uma maquininha fazer um buraco, enterrava esse cano ou era tudo por cima, assim, A mangueira, né? enterrado, a mangueira, enterrado, enterrado, tá? enterrado, as mangueiras. E também usam os tubos gotejador, né? Heimbird também. E é utilizado lá, e aí esse sim era em cima da terra, né? Sobreposto pelo malte, que era a cobertura. Tá, ficava Aí eu percebo embaixo que desse eles usam malte. muito equipamentos Hunter, né? Aqui a gente usa muito Heimbird, É, É, lá lá, o Hunter. eles usam Hunter. Aqui a gente acha que usa mais a Rembrandt porque ela tem mais opções de bicos, de bicos. Nossa, se o professor Sim, me ouve falando bicos aqui, ele vai ficar bravo. Não pode falar bicos, tem que falar o quê? Esqueci o o- nome. os aspersores, Os as aspersores, pessoas escamoteavam, os bocais, bocais, não pode falar bocais, bico, né? tem que falar bocais. Falei, Marcelo, ouve eu falando uma live aqui de bico, ele vai me matar. Vai te chamar a atenção. É, mas a gente entende que eles têm mais opções, então lá a Hunter tinha bastante também. Sim, sim, tinha bastante opções lá, né? Que legal. E o cliente, por exemplo, ele acompanha todo o serviço, ele ainda dá palpite ali no meio. Ah, eu não pedi essa planta. Ah, essa planta está muito feia, eu quero outra. Não tem uns negócios assim também? Ou só acontece isso aqui? Olha, eu participei de poucos projetos residenciais lá, né, porque a empresa que eu estava, ela pegava macro projetos, então era mais projetos de construtoras, por exemplo, é, prédios novos que saíam, né, empreendimentos como warehouse. Então, dessa forma, né, com certeza, sim, alguém que gerenciava ali toda a construção, conversava direto com o project manager, né, muito raro ir até a gente falar algo assim. Eu participei acho que de 2 projetos residenciais lá, e teve um que sim, né, o cliente conversou que não havia ficado satisfeito com algumas coisas, e a empresa trocava, não tinha problema nenhum quanto a isso, sabe? Sim, eu vejo que é Rapidinho. muito fácil para eles resolverem isso. Hum. Viu, Iava, fala para mim que você ficou impressionado com o fator desperdício lá. O fator desperdício, né, é muito grande, porque eu vivenciei ali, por exemplo, matéria orgânica que chegava, como esse próprio malte, que às vezes precisava de um pouco,
caminhão descarregava lá, utilizava o que era necessário, o resto descarta, manda lá para uma área lá que talvez vá reutilizar depois, às vezes acabava, não sei se reutilizava, então assim, o desperdício realmente é muito grande, né? Pelo menos na É. Austrália, eu vi que isso foi um choque cultural, assim, eu acredito que diferente daqui que a gente vive muito na risca, né, tendo que compatibilizar o orçamento para não sair nada, né, dos conformes, e lá eu percebo que não, que realmente o desperdício de material era muito grande. E sobra muita planta também, de repente joga fora a planta, sobrou planta. Porque se tem uma coisa exata Provavelmente. no paisagismo, é você saber a área do canteiro e dividir pelo produto do espaçamento, né? Por exemplo, sei lá, um canteiro 50 metros quadrados, vai plantar de 30 por 30, pega os 50 metros, divide por 0,09, né, que é a área Sim. que uma planta ocupa, e aí não vai sobrar uma e não vai faltar uma. Mas ali sobrou, joga fora, como é que é? Não, eles enfiavam para o meio lá mesmo, plantava lá mesmo e seguia a vida. Pelo Seguir a menos teve vida. um site job, né, que a gente chamava dessa forma, que é um canteiro de obras lá, que eu fiquei tempo integral nele desde quando começou até o fim, e o pessoal chegava para plantar e saía plantando, eu não vi sobrar nenhuma planta, e o que sobrou foi colocado tudo lá, Estava no sabe, meio lá. é, Uhum. pro meio, porque para eles eu acho que já tá assim, ó, já comprou, pagou, não vou levar isso aqui de volta para lugar nenhum, não. Vamos plantar aqui Entendi. mesmo. Entendi. Acha um lugar Mesmo e que põe seja aí. um caminhão todo de material. E de planta herbácea, assim, por exemplo. Aqui a gente costuma fazer os canteiros acima do nível da grama, né? Uhum. Para colocar forração, as flores, as folhagens ornamentais e tal. O que você usava mais para dar cor no jardim, vamos dizer? E esses canteiros eram realmente feitos acima do nível da grama ou como é que era feito, Iago? Conta para gente. A maior parte dos canteiros que a gente fez foi sempre mesmo nível, tá? Não tem esse hábito de fazer aquele taludezinho, a maior parte. E a maior parte dos jardins lá também são verdes, né? Mais monocromáticos. Não é tudo tão colorido, aí como vocês mencionaram aí do nosso outro amigo Do de nosso amigo de Angola lá. O Clemens, de É, Angola. é. Mas também assim, né, eu tive o prazer também de conhecer um outro paisagista da Nova Zelândia, né, o João Paulo, a gente ficou muito Um amigo, ele é brasileiro um também. brasileiro, ele até me convidou para estar indo para lá, né, para Nova Zelândia, e eu acabei indo, conheci ele, e aí é uma outra empresa de paisagismo, com uma outra cultura, que aí é um paisagismo, assim, eu posso dizer que acima do nível para multimilionários, realmente. Lá a empresa presta serviços, assim, do qual esses dias ele mandou para mim uma foto que eles estavam, os jardineiros, né, iam atender uma ilha e o cliente mandou um helicóptero buscar eles para ir lá fazer o plantio. Fabrinho, Eu brinquei com ele, eu falei, cara, o negócio aí é diferente mesmo, né? E aí ele falou, a gente vai ficar uma semana aqui e tal, e o helicóptero vem, busca a gente volta. E aí é um Era escritório de uma ilha. muito grande, né? Que tem lá que faz projetos assim surreais. Aí o estado lá a Ilha Sul, né, da Nova Zelândia, que a gente teve, eu e a Lohane fala que se a gente fosse morar hoje a gente iria para lá, caso a Ah, gente, é? mas não é o nosso objetivo é ficar no Brasil realmente. Né? A gente viu o quanto a gente ama o nosso país, mas a Ilha Sul da Nova Zelândia, ela parece que foi desenhada à mão. Né? Então ali a profissão de paisagista também assim é muito valorizada, é surreal. Assim, as fotos que a gente pôde tirar lá não dá para ter a mesma qualidade visual do que a gente vê a olho nu lá e fica e desacredita que tudo aquilo é real às vezes. Uhum, uhum. uhum. Então eu percebo que a Nova Zelândia ainda valoriza mais o paisagismo do que a própria Austrália. Então, Entendi. Mas você estava me comentando que existe um critério cada vez mais rigoroso para a imigração, né, Iago? hoje existe um critério mais rigoroso, né, pelo que a gente pode notar, porque entre meio à pandemia foi fechado todas as fronteiras e Sim. os vistos não eram renovados, né? E aí teve um déficit muito grande de mão de obra,
nesses países, né? Por exemplo, a Austrália teve um déficit muito grande de mão de obra, porque as pessoas precisaram sair de lá, e com isso a mão de obra estava sendo escassa, e aí subiu muito o valor da mão de obra. Eles não conseguiram reduzir. E aí, quando passou a pandemia, né, um outro governo acabou assumindo e acabou deixando mais maleável o processo de imigração, né, abriu as fronteiras. Então, hoje, eles falam que um estudo aí que a Austrália pode ter aí uma capacidade para 200 mil imigrantes, e ela tinha 480 mil imigrantes. Na Então, isso época, estava antes gerando de fechar. inflação muito alta, né, os australianos não estavam contentes com inúmeros imigrantes lá, com a qualidade de Uhum. vida deles estavam caindo, né? Porque o que eles estavam ganhando não estava mantendo o mesmo padrão. E aí, diante disso, o governo está fazendo uma ação para não renovar visto de pessoas que não sejam capacitadas e que só estão lá utilizando de vistos de estudante para ficar no país, né? Eles falam que tem pessoas que vão renovando visto de estudante, ficam lá 5, 6, até 7 anos e acabam fazendo cursos que não vai agregar nada para o governo e acabam simplesmente só ganhando dinheiro. E o governo hoje não quer isso, né? Ele quer que as pessoas validem suas profissões, comprovem que elas estão aptas a desenvolver algo que possa proporcionar necessidade para o país, para que o governo te dê lá a residência, e do contrário, eles não estão renovando. E com isso, né, Entendi. para Então, eles que realmente te acompanham lá, ficam de olho em você, né? sim, lá não tem a opção de você trabalhar como nos Estados Unidos sem ter um visto. Então, as primeiras perguntas você tem um visto que te permite trabalhar, e se você tem um wide card, um exemplo nas obras, né? Mas E isso aí vocês já arrumaram antes de ir, né? Na não, a verdade. gente teve que chegar Vocês já lá e foram foi tirado com lá. esquema armado ou... Documentação, muita coisa foi tirada lá, e o visto que permitia trabalhar, a gente já foi com ele, né? Que era o visto estudante, Ah, tá. permitia que a Então, gente Uhum. trabalhasse lá. Então, hoje as horas estão limitadas para trabalhar, o estudante só pode trabalhar 20 horas semanais, então isso Nossa, também está pouco. muito complicado para os imigrantes. No período que eu estive lá, a gente estava liberado para trabalhar em tempo integral, então isso hoje também está complicando, porque os estudantes podem trabalhar só 20 horas semanais, e aí com a inflação, acaba que equipara o custo de vida com quanto a pessoa está ganhando. Então muitas pessoas estão deixando de vir, né, e de ir para lá, aliás, e não tem como trabalhar na informalidade lá, né? Difícil, raramente, assim, você escuta alguém falar que trabalhou e recebeu em dinheiro. Sim, é um caso muito raro, porque eles pagam tudo certinho, né? Porque você tem lá duas classificações, que é o TFN e o ABN, né? Que é o ABN, que são como se fosse uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então, a empresa, ela te contrata como pessoa física, como pessoa jurídica, e paga você através desse número, porque o governo dá muito incentivo para a empresa, né? E com isso a empresa não contrata ninguém fora desses dois parâmetros. Então Uhum. tem A essa. Uhum. empresa deve ser multada também, né? Se ela faz alguma coisa errada, sei lá, que nem a gente Sim. falava, trabalhar de garçom, ninguém fica sabendo, mas lá deve ter esse controle, né? Não, e o próprio pessoal, né, das agências sempre explicam, porque às vezes a pessoa vai trabalhar, por exemplo, numa área de cleaner, lá numa área de limpeza, e aí já teve caso, assim, da pessoa estar trabalhando numa casa e, por exemplo, a pessoa da casa perguntar, você pode trabalhar mais horas, né? Eles falam para tomar muito cuidado, que a pessoa fala, posso, eu estou estudando, mas eu posso trabalhar mais horas aqui, e aí eu perco a aula hoje, não tem problema. E aí a pessoa ser alguém ligado ao governo. E aí a Entendi, pessoa pegadinha. encontrar um problema, né? E É, é, é. pode acontecer isso, né? A gente não conhece, né, as pessoas que são ligadas ao governo lá. Então, as agências Não, ficam muito bem, e se o estudante falta da escola, né, por um número de faltas, eles te mandam uma carta, né, de pessoas que receberam uma carta, essa carta informando, olha, você já atingiu um número de faltas, e mais uma falta que a gente vai notificar o governo, e o governo pode te convidar a sair do país. embora Olha do aí, ó. país. É. Eu estou me colocando no lugar da Lohane ali, a sua esposa. Ela deve estar com uma vontade de falar alguma coisa, não sei. Mas fica à vontade, tá, Lohane? Nós estamos chegando ali Quer colaborar aí, Lohane? estamos chegando nos 12 minutos finais da nossa conversa.
E se tiver mais alguma pergunta ali, gente, pode mandar, tá? Fiquem à vontade aí. E foi uma experiência maravilhosa, de toda a dificuldade que eu sei que você e a Lohane enfrentaram no começo, como qualquer mudança de país, sem filhos ainda, né? Morreram de saudades, que eu sei. A experiência foi super válida, não foi, Álvaro? Foi uma experiência de resiliência, né? Descobri o quanto sou resiliente e vi o quanto o brasileiro é resiliente e o quanto o brasileiro tem que acreditar na força dele, no potencial dele, porque nós brasileiros, aonde a gente chega, a gente consegue se adaptar, trabalhar, né? Então foi uma experiência de resiliência, né? De uma força que tanto eu quanto a Lohane a gente descobriu que a gente tinha, né? Em função de tudo que a gente viu aqui no Brasil e viveu lá, a gente hoje fala que a gente pode se considerar pessoas fortemente resilientes. E foi um crescimento profissional também. Eu vi muita coisa que funciona, muita coisa que não funciona. Vi que o Brasil, na parte de paisagismo, também está muito bem colocado, porque a gente preza muito qualidade, cuidado com plantas, né? A gente tenta desenvolver a equipe, então a maior parte dos nossos colegas de trabalho hoje, você vê, a pessoa tem lá um viveiro, ela tem uma equipe de jardinagem, ela tenta criar um padrão, um protocolo, né, desenvolver, atender bem o cliente. Na Austrália eu pude ver que não, que a rotatividade, né, é muito grande de funcionários, porque além de ter muitos imigrantes, tem muita mão de obra, então, como as pessoas ganham por hora, às vezes está ganhando num trabalho ali $30 a hora, se aparece um trabalho por 35, ela acaba deixando aquele indo e aí já chega outro, né? Existem empresas lá especializadas somente para terceirizar funcionário, então uma obra precisa de 5 pessoas a mais, a empresa não tem, eles ligam e a empresa já manda 5 no outro dia lá, né? É muito por grupos, né, de Facebook ainda, os trabalhos, então as pessoas postam que tem trabalho, as pessoas vão lá, é muito essa conexão de ter trabalhos diários, sabe? Tá, Então, diaristas. tem pessoas que trabalham diaristas e é muito dessa forma, né? Eu e a Lohane, a gente sempre gostou de ter uma vida mais estruturada, então por isso a gente sempre buscou um contrato de trabalho mais definido, né? Uma vida mais organizada para a gente saber exatamente, a gente trabalha numa determinada empresa, a gente tem um contrato com essa empresa, a gente sabe quanto a gente vai ganhar, a gente buscou não dividir apartamento, que é uma cultura que eles dividem apartamento, a gente não dividir, né? É muito normal dividir apartamento, né? Pessoa... Família, que vocês eram uma família, eram dois, mas era uma família, né? E mesmo assim as pessoas dividiam. Dividem, né? Às vezes tem 3 famílias morando na mesma casa, às vezes tem, né, o pessoal divide numa boa. Eu fui uma vez para fazer uma irrigação, né, para uma empresa numa cidade ao lado, e aí eu precisei ficar uma semana lá. E aí eu aluguei o Airbnb, e quando eu cheguei, era um casal de brasileiros, e só tinha um bilhete assim para mim: esteja à vontade, sinta-se como se a casa for sua, a gente chega a tal hora. E eles nunca tinham me visto na frente, então eu entrei, né, na casa e fui muito bem recebido, então é muito normal, né? A gente, quando chegou o nosso apartamento lá, a primeira vez que o primeiro que a gente morou, a gente chegou numa sexta e esse é liberado só na segunda. Então a gente ficou no Airbnb e era a casa de um chinês, mas era bem organizado, tudo certinho. E a mesma coisa, a gente chegou, olha, tá aí o que você quiser, e vivem muito bem em conjunto, né? Uma coisa que Dentro da mesma casa, né? Porque nós também da mesma casa. mas é separado aqui, né? É quarto, acesso separado, tudo separado. Lá era dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Apartamentinhos em cima do escritório aqui. Sim, eu fiquei uma vez aí, né? Fui fazer um curso e a gente hospedou aí no container, foi muito bom. Que legal. E lá divide cozinha, divide banheiro, divide a área comum da casa, né? E tem uma galera mais jovem que vai para lá, que gosta muito de festa e tudo mais, de viajar aos países ao redor, porque é muito fácil, né? Como na Europa as pessoas viajam, lá também é muito fácil. Então, tem países maravilhosos, muito próximo. Então, tem pessoas que optam em dividir casas, viver uma vida com um custo mais barato,
E aí acaba conhecendo, né? Porque a Indonésia está perto, a Tailândia, o Japão, a China, a Nova Zelândia, o Findi. Então tem pessoas que viajam tudo aquilo ali, aproveitam assim, ao Aproveitam, né? máximo e escolhem esse perfil de vida. Ai, que bacana. E vocês conseguiram aproveitar um pouco também, né? Eu acho que eu vi vocês viajando um pouquinho lá também. A gente viajou mais no final, quando já estava voltando para o Brasil, né? Tá? Mas lá mesmo a gente não viajou nada assim da Austrália, porque a gente estava sem as crianças, e isso para a gente era um ponto assim que pesava bastante, e a Hum, gente acabou não fazendo isso. A gente mais trabalhou Uhum. mesmo, focou no Tá. inglês, né? Porque a gente queria muito aprender realmente ali a se comunicar, a ter, né, como avançar. Até que chegou um ponto que a gente viu que a imigração estava muito complicada e que a gente não conseguiria levar eles, talvez levaria aí 1 ano e meio, 2 anos ainda para Nossa, conseguir levar, e a gente falou, não, a gente escolhe voltar e recomeçar no Brasil, é e isso aí. tudo vai dando certo. Aqui no Brasil a Ah, gente nossa. encontra recomeços, né, aprende, tropeça, mas uhum. Sim, está ali, sim. né, perto das pessoas que amam. É, não, e o aprendizado que vocês tiveram é uma experiência única, Yávara. Isso vai fazer vocês crescerem muito É, profissionalmente também, né? sem dúvida, Vai nada ser por acaso tranquilo, também, né? né? Eu acho que a experiência paisagística a gente já conseguiu absorver bastante, É, né? Aprendemos muito com você, e deve ter muito brasileiro lá, né, Yávara? Tem bastante brasileiro, né? Como eu disse, os brasileiros são muito valorizados porque a gente realmente põe a mão na massa, né? Faz acontecer. Aham, E tem muitos brasileiros que se deram muito bem lá, que chegaram, montaram, né, depois de um tempo, as suas empresas, pequenas empresas que surgiram e estão felizes da vida, foram crescendo, estão lá, assim, muito buscando o seu bem. espaço, uhum, estão conseguindo, né? É, E principalmente essa parte de paisagismo mesmo, eu vejo que vai crescer muito lá ainda, né? Vai ter muito espaço, assim como aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente vai ter aí muito espaço ainda para o paisagismo. E é. eu ainda sonho com a ideia de que a pessoa fale, olha, eu tenho um lindo jardim para vender e de brinde você ganha uma casa, né? Ao invés de terceirizar uma casa. Olha, boa, a gente organiza congresso aqui, né, Yabra? sim. A gente chamou vários palestrantes e um deles, em principal, o Alexandre Peu, deixou muito claro para a gente no congresso que hoje é o jardim que vende o apartamento. Tanto Sim, que ele fez um empreendimento em Porto Alegre, até com a Gênesis, É, e ele mostrou que eu fiz primeiro o lago, primeiro a área de lazer, é. para depois pôr as torres dos apartamentos para vender. E E aí dobrou o preço dos. e dobrou o preço e vendeu assim rapidinho, porque as É, pessoas já se encantavam com a área verde, né? sim. E o apartamento era um detalhe, assim, entendeu? E eu falo, né, assim, acho que mudou muito isso também, assim, depois da pandemia, abriu muito, né, Sim, esse leque para sim, gente, porque nós, por causa disso, a gente sempre chegou no final da obra, né, diferente de, por exemplo, na Austrália, geralmente eles fazem o projeto residencial, já fazem o projeto paisagístico, já entende que aquilo vai existir aqui. Em algumas cidades pequenas, um exemplo, eu percebo que as pessoas deixam o paisagismo por último e é onde a pessoa já não está ali com um dinheiro para sem tanto grana, né? investimento, é. já está um pouco mais focado. E acho que na pandemia mudou muito isso, porque as pessoas precisaram ficar dentro de casa e olharam para isso, né, de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente teve clientes na pandemia ali que optaram em depois em ter um pomar dentro da casa, né, optaram em ter um espaço verde, optaram em vivenciar aquilo, né? Eu É, acho que é, isso é, mudou muito. E é. hoje, realmente, apartamento, né, as construtoras hoje estão valorizando muito, né, essa parte de varandas gourmets, toda essa parte de paisagismo hoje está sendo muito valorizada, os empreendimentos Sim. acabam valorizando muito, realmente por conta do paisagismo, isso sem dúvida alguma. Uhum, Não, nossa, realmente, isso aí dá para perceber bem, né? E o é. cliente, hoje o cliente liga, né? A gente mesmo hoje foi no jardim, né? Quando a gente conversou, estava toda vermelha vindo de um jardim. O cliente falou, eu amo sentar aqui, né? Aí eu quero que
troque aquela, troque aquela, porque eu gosto de outra, não sei o quê. Não, vamos lá, a gente troca e tal, mas ele disse que a paixão dele é acordar cedo e ver irrigação, molhando a gramada, molhando o jardim, os passarinhos, Nossa, né? muito passarinho que a gente viu no jardim, nossa. Então, isso é bem gratificante mesmo. Não sabia que o jardim atraía tanto pássaro assim. Mas a gente enfocou exatamente isso, né? Tanto o pássaro que come grãos, como frutas e beija-flor e borboleta e tal, né? É bem minha cara, assim, que o cliente gostou, né? Eu Aí lembro depois quando... de 4 meses, a gente sempre tem que fazer um pós-venda, né? Que chama isso, né? Visitar o cliente de novo, ele acaba ficando amigo, né? Sim. E isso é muito legal da nossa profissão. E a gente não alegra só a família, né? Ali é neto, são convidados, são amigos e tudo e tal. A gente alegra, a gente mexe com a cabeça das pessoas e não sabe como, né? Sim. A tal da... Agora, depois da pandemia, veio essa palavrinha da biofilia, né? Do urban jungle. Então, essas coisas ali ajudaram muito ali o paisagista, né? Tem muito campo de trabalho. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a estudar, né, paisagismo aí com o Gustav, ele falava para a gente assim, olha, você vai lá atender o seu cliente, tenta entender dele quando que é o aniversário da filha, que o quarto dela dá de frente para tal janela, para você colocar uma árvore que vai florescer naquela época. Tenta trazer essa sinestesia para as pessoas. E quando a gente fez aí o telhado verde aí do Centro de Paisagismo aí do container aí onde vocês estão, né? Do container. Colocou a Russélia lá para ficar caída e para vir beija-flor. Eu vi um history esses dias aí do beija-flor, né? Sim, elas vêm direto para cá. Alva, né? Vão estar lá de frente com os beija-flor. Isso foi assim, coisas sinestésicas realmente, né? Pessoa que gosta desse tato com a natureza, eu acho que pelo menos para mim, para vocês que amam a natureza, é fundamental, né? A gente vive disso, né? A gente vive essa fotossíntese. É isso aí. Esse é o nosso produto, né? E aí vocês estão no Brasil para fazer paisagismo de novo, né, Iávaro? Né? Sim, é a nossa profissão, é o que a gente ama. É o que fazer gosta, de melhor, né? Então a gente foi para o Brasil para realmente ingressar na área de se recolocar no mercado, na área de paisagismo novamente, Vai ser fácil, né? É o que a gente sabe fazer de melhor, é o que a gente faz, né? A Lorraine sempre gostou dessa parte de vendas, negociação com os clientes, plantas, né? Anunciar flor, ela sempre se deu muito bem, né? Com todo mundo, e eu sempre gostei muito da parte de obras, né? Então, eu fiquei um tempo ligado, sim, a projetos, mas sempre tive na obra, né? Sempre negociando com o cliente na obra, negociando com a equipe, isso é o que me gera prazer, me gera vida, né? Tá na obra, os desafios diários, né? Que a gente encontra. Então essa parte de estar com a equipe para mim sempre foi uma parte muito gostosa de fazer, faço muito bem porque gosto disso que faço, né? É isso, legal. E quem faz o que gosta não trabalha, né? Não, bem assim. A gente nem vê a hora passar, né? Pois é. E, amor, muito obrigado por compartilhar essa experiência incrível que você teve. Eu estava muito, né? A gente estava torcendo muito para essa live dar certo aí, verdade. Porque a sua experiência para nós é um grande aprendizado. Prazer estar aqui com vocês, né? O Gustav, meu mestre aí de paisagismo, me ensinou muita coisa e estou há anos aí, né? Acho que eu já consegui causar estafa mental no Gustav em algum curso que precisava correr de mim de tanto que eu perguntava, né? Queria perguntar, saber de tudo, né? Mas é assim que tem que ser. Mas você fez excelentes cursos, né? Quem não pergunta, né? Não aproveita a oportunidade, né? Não aproveita, realmente. Então, para mim é um grande prazer poder estar nessa live com vocês, né? No Centro de Paisagismo. Agradecer mais uma vez, agradecer as pessoas que estão por aí. Sempre falei para o Gustav que eu tenho um sonho futuramente de ser professor, quando eu puder dar aula aí no Centro de Paisagismo também, em algum curso, então com certeza É bom saber. Eles vão caminhar para isso, né? Isso mesmo, está combinado, Iávaro. Legal. Obrigado, pessoal, pela participação. Um abraço grande aí para todo mundo, uma boa noite e até a próxima.